O Natal é uma das celebrações mais queridas no mundo todo, seja você secular ou cristão. Mas de onde vêm os elementos do Natal? Qual a história por trás do Papai Noel, dos elfos, das renas, da árvore, do visco e todo o resto? E como elementos de tantas religiões se misturaram nesse feriado que deveria ser sobre Cristo? Vamos mergulhar fundo nesse assunto e descobrir a verdade, a tradição e o que Deus diz sobre isso. E por fim, responderemos à pergunta crucial: os cristãos devem celebrar o Natal? Fique comigo. Isso vai causar polêmica, mas vamos falar sobre isso logo após esta pausa. Hoje, vamos abordar um tema polêmico, emocional e que certamente vai gerar controvérsia. Ele vai desafiá-lo e, no final, libertá-lo. Sabe por quê? Porque a verdade só pode fazer uma coisa, segundo a Bíblia: nos libertar. Então é isso que faremos. Primeiro, se você celebra o Natal e alguém lhe enviou isso, ninguém quer julgá-lo. Não queremos convertê-lo, só queremos conversar. Como Martinho Lutero, em 1517, questionou a Igreja Católica Romana sobre por que fazemos certas coisas, e como Jesus fez no primeiro século com os líderes religiosos, só queremos descobrir a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade, pois no fim queremos adorar a Deus em espírito e verdade. Falando em verdade, adoro o que John F. Kennedy disse na época. Ele disse: "O grande inimigo da verdade não é a mentira, mas o mito persistente e persuasivo." Infelizmente, como na época de Lutero e Cristo, haverá só 3 tipos de respostas à verdade. 1. Resposta farisaica. Defendem e se irritam a todo custo por ser como sempre fizeram as coisas. 2. Pessoas que simplesmente não se importam. 3. Os chocados e desafiados pela verdade, que desejam adorar a Deus, independente de seus sentimentos. Eles só querem fazer coisas bíblicas de maneiras bíblicas. Espero que você esteja na última categoria ao descobrirmos juntos a verdade, a tradição e o que Deus diz. Primeiro, é importante saber que o solstício de inverno era em 25 de dezembro, desde o tempo de Cristo. O solstício era muito importante para as culturas antigas por ser o dia mais curto do ano. E depois desse dia, os dias começavam a ficar mais longos. Então, consideravam esse o dia em que o sol renascia. Não surpreende que seja o dia do nascimento dos deuses solares do Egito e Roma. O solstício de inverno era crucial para muitas culturas, reis, faraós e pessoas influentes. Veja, por exemplo, a tumba de Newgrange, na Irlanda, com centenas de anos. Stonehenge, na Inglaterra, um local de culto conhecido por quase todos. Círculo gótico alemão, com solstício de inverno de um lado e de verão do outro. E claro, o mais famoso, na minha opinião, é o Templo de Amon-Ra, no Egito. Uma pequena abertura onde só no solstício o sol iluminava a tumba do deus solar. E por que isso? Porque, como disse antes, acreditavam ser quando Horus nasceu. Na verdade, como prova disso, podemos recorrer a Plutarco, um historiador que viveu no primeiro século. Ele disse o seguinte: por essa razão, conta-se que Ísis, ao saber que estava grávida, colocou um amuleto protetor no 6º dia de Feofi e no solstício de inverno deu à luz Hipócrates. Hipócrates era simplesmente o nome do deus criança Horus, o deus sol de todo o Egito. E ele nasceu no solstício de inverno. Mas não é o único deus que nasceu no solstício de inverno, 25 de dezembro. Podemos ir a Roma e encontrar exatamente a mesma coisa. Isso vem da Enciclopédia Católica, onde diz, cito, Hélio Mitra é um só Deus. O domingo era santificado em honra a Mitra. O 25 de dezembro era seu aniversário, o Natalis Invicti, renascimento do sol invernal. E não só isso, no calendário de 354, em plena Roma, o que vemos em 25 de dezembro? Uma inscrição que diz, aniversário do Invicto, jogos ordenados, 30 corridas. O aniversário de Cristo em 25 de dezembro vem direto do calendário romano. Celebravam o aniversário do Deus Sol e o imperador ordenava 30 corridas em sua honra. Então, por que mudaram o aniversário de Cristo para 25 de dezembro? Precisamos recorrer ao bispo siríaco Jacó Bar Salabi, no século XII, para a resposta.
E cito: "Agora, a razão pela qual os pais da igreja mudaram a celebração de 6 de janeiro para 25 de dezembro foi esta. Era costume dos pagãos celebrar neste mesmo 25 de dezembro o aniversário do sol, e acendiam luzes para exaltar o dia. Até os cristãos participavam desses ritos e cerimônias. Quando os mestres da igreja viram que os cristãos aderiam a isso, criaram um plano. A verdadeira festa natal seria neste dia e a Epifania em 6 de janeiro. Vemos que na Igreja Católica, seus bispos admitem ter mudado a data para um antigo aniversário pagão do Deus Sol. Hoje, alguns estudiosos dizem que os cristãos tinham o 25 de dezembro primeiro e os pagãos copiaram. Mas aqui é uma prova evidente. Não só temos evidências do Egito, centenas de anos antes de Cristo aparecer, que o aniversário do Deus Sol era no solstício de inverno, mas temos os próprios bispos da Igreja Católica admitindo que fizeram a mudança porque já existia um dia pagão de adoração ao Sol no solstício de inverno e eles queriam se apropriar dele. Caso encerrado. Esses são simplesmente os fatos históricos. Na verdade, podemos voltar ao século VI e ver que isso era um grande problema, com os cristãos celebrando esses dias de adoração ao Deus Sol durante a festa de Saturno e Eleia em Roma, e misturando a adoração dos deuses do Sol com o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Nesta citação do bispo Martinho de Braga, em 575 d.C., ele diz: "Não realizeis as celebrações perversas das calendas, nem observeis a festa dos gentios, nem deveis decorar vossas casas com louros e ramos verdes." Soa familiar? Toda essa celebração é pagã. Bem, não sei quanto a vocês, meus amigos, mas lá nos anos 500, um bispo católico já dizia que essa festa toda é pagã. E o que estamos fazendo? Decoramos nossas casas com louros e ramos verdes, trazemos árvores para dentro, fazendo exatamente o que os pagãos faziam há milênios. Vamos explorar tudo isso agora. Já ouviu aquela música de Natal que diz castanhas no fogo, Jack Frost beliscando seu nariz, canções natalinas ao redor da lareira e gente vestida de esquimó? Tenho certeza que sim. É uma música fácil de cantar. Toca em quase todas as lojas nesta época do ano. Mas pensamos na letra? O que é Yuletide? É isso que vamos descobrir. Vem da palavra Yule, que segundo a Enciclopédia Britânica, é um dos mais antigos festivais do solstício de inverno, com origens entre os nórdicos há milênios. Alguns historiadores creem que sacrifícios eram cruciais nos rituais, seja para deuses, seres mágicos como elfos, ou para os mortos. Entre os muitos nomes de Odin estava Ionir, e um de seus papéis era ser o deus dos mortos. Yule só se tornou um nome para o Natal por volta do século IX. Em várias línguas, Yule e palavras relacionadas ainda descrevem essa festa. Vamos aprofundar um pouco mais nisso porque descobrimos que Yule é, na verdade, o nome de uma festa pagã que remonta ao deus viking Odin e ainda é celebrada por pagãos hoje em dia. Você pode pesquisar em qualquer lugar. Pagãos praticantes celebram o Yule. Eles não comemoram o Natal. Eles celebram o Yule, e até eles sabem que roubamos isso deles. Segundo a Enciclopédia Britânica, essa fusão ocorreu no século X com Hakon, o Bom, da Noruega. Ele diz que a celebração nórdica e a festa cristã do Natal foram unidas. Hakon virou cristão após visitar a Inglaterra e, ao voltar à Noruega, decretou que o Yule fosse celebrado junto com o Natal. A partir daí, o Natal foi substituindo o Yule, embora alguns vestígios da celebração original ainda permaneçam. E um desses vestígios é o tronco de Yule. O tronco de Yule é um dos elementos mais antigos do Natal, vindo diretamente do culto pagão. A maioria dos estudiosos acredita que começou trazendo uma árvore inteira para dentro de casa. Eles esculpiam no tronco imagens de Odin, Thor e outros deuses e divindades. Depois, colocavam a ponta grossa da árvore no fogo primeiro e a queimavam por quantos dias você acha? 12. Exatamente. Esse número 12 vem da celebração do Yule, remontando ao próprio Odin. Além de esculpir nomes e imagens dos deuses no tronco, segundo o worldhistory.com, dizem que os vikings e escandinavos decoravam árvores perenes com esculturas dos deuses, runas, roupas e comida.
É interessante que, embora estudos modernos apontem a origem da árvore de Natal na Inglaterra, se voltarmos ao tempo dos deuses Odin e Thor, encontramos padrões e elementos muito familiares ao que fazemos hoje. O mais curioso é que muitas tradições vêm dos vikings e sua adoração aos deuses, especialmente Odin. Já falamos sobre o tronco de Yule e as árvores de Natal. E quanto ao visco? A origem do visco ligada ao beijo e amor remonta à antiga Grécia e Roma. A decoração com visco começou na Saturnália, festa romana cheia de excessos, bebedeira e orgias. Os gregos viam o visco como símbolo de fertilidade masculina, chamando suas bagas brancas de esperma de carvalho. Os druidas consideravam o visco uma planta sagrada com poderes medicinais e míticos. Eles cortavam visco de carvalhos com uma foice de ouro na sexta noite da lua. Na mitologia nórdica, o deus Baldur foi morto por uma flecha feita de visco. Seus pais, Odin e Frigga, o ressuscitaram e deram o visco à deusa do amor. Como vê, o visco era visto como planta mística com poderes de fertilidade e magia. É por isso que nos beijamos sob o visco hoje em dia. Para quem duvida que o cristianismo adotou e cristianizou festas pagãs, basta voltarmos ao início do século VIII, quando São Beda, respeitado historiador e teólogo, nos conta exatamente o que aconteceu com o dia de Yule, dizendo: eles começaram, diz ele, o ano em 8 de janeiro, que hoje é nosso Natal. E a véspera, agora sagrada para nós, era chamada Maternach, ou Noite das Mães. O tronco de Yule, portanto, provavelmente fazia parte das cerimônias daquela noite. Parece ter sido usado como símbolo do retorno do sol e dias mais longos. Isso é prova, de novo, desde o Egito com Ísis dando à luz o deus Sol no solstício, a Mitra nascendo em 25 de dezembro, ao aniversário do deus Sol nessa data, até aqui nos anos 700, São Beda dizendo que até nas culturas germânicas e nórdicas, os seguidores de Odin celebravam. Sei que isso soa justo e parece ser a coisa certa a fazer. Estamos tomando o território inimigo. Mas a questão é: temos permissão para fazer isso? Deus quer que tomemos um feriado pagão, cristianizemos e o ofereçamos? Vejamos o que diz em Deuteronômio 12, versículos 30 e 32. Diz assim: guarda-te para não ser enlaçado a segui-los após serem destruídos diante de ti, e não perguntes sobre seus deuses, dizendo: como essas nações serviam seus deuses? Farei assim também. Não adorarás o Senhor teu Deus dessa maneira, pois toda a abominação que o Senhor odeia, eles fizeram a seus deuses, até queimaram filhos no fogo. Tudo o que te ordeno, cuida de observar. Não acrescentarás nem tirarás. Agora, o que isso está dizendo? Basicamente, os israelitas vão à terra prometida e ele diz: vocês verão os pagãos. Não imitem como eles adoram seus deuses para me adorar desse jeito. Não peguem seus altares. Limpem e ponham ouro e prata novos para me oferecer. Não façam isso. É abominação para mim, pois vi quando ofereciam seus filhos no fogo a Moloque. Será ofensivo se tentarem cristianizar qualquer desses itens pagãos. Façam as coisas como eu ensinei, diz o Senhor. E é exatamente isso que fazemos hoje com o Natal. Mas vamos continuar. Temos muito o que passar. Bem, se vamos falar do Natal, temos que falar do Papai Noel e sua origem, certo? Sei que nos contaram que vem de São Nicolau e da Igreja Católica, mas estudos questionam se ele realmente existiu. Mas nem precisamos debater isso, pois temos outra figura com características bem parecidas nas lendas nórdicas: Odin. Isso mesmo, o deus Odin, o famoso pai do Thor dos Vingadores, claro. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Odin era o deus escandinavo da embriaguez, do êxtase e da morte.
Todo ano, no solstício de inverno, ele voava pelo céu em seu cavalo branco de 8 patas para avisar e punir crianças mal comportadas. Isso não soa familiar? Ele é também o Deus da sabedoria, do oculto, runas, poesia e guerra. E seu nome significa o Inspirado. Era um homem alto e velho, com longa barba branca, que carregava uma lança ou um báculo. Agora, quando você conecta tudo isso e observa o padrão e as características que se encontram no nosso Papai Noel moderno, é realmente assustador porque temos Odin, que está num cavalo branco, assim como Jesus disse que viria em um cavalo branco no fim dos tempos. Mas é um cavalo branco de 8 patas. Para os antigos, 8 era o número do transporte, e é curioso que o Papai Noel tenha 8 renas. No século XX, adicionaram uma 9ª rena, Rudolf, mas originalmente eram só 8. Além disso, Odin tem ajudantes sombrios que se tornam os elfos do Papai Noel, e eles cruzam o céu noturno uma vez por ano durante o Iule, por 12 dias para punir e alertar as crianças que foram más naquele ano. Há definitivamente uma conexão. O que você acha? Comente abaixo. Vamos ver o que dizem sobre a origem do Papai Noel, que seria São Nicolau. Mas, curiosamente, esses demônios Krampus acompanham São Nicolau de aldeia em aldeia. E esses Krampus punem as crianças que são más, enquanto São Nicolau dá presentes às que são boas. Temos, então, uma relação de policial bom e mal acontecendo. Isso evolui para os elfos travessos que fazem coisas maliciosas. Isso remonta aos tempos reais. São Nicolau, os demônios Krampus, e os Krampus vêm dos ajudantes sombrios que auxiliam Odin em sua viagem pelo céu durante o que chamamos de Natal. Nos anos 1500 na Holanda, seu nome muda para Papai Noel. Ele é um velho bondoso e sábio de barba branca, roupa branca, capa vermelha, cajado e viaja pelos céus e telhados montado em nada menos que seu cavalo branco. O mesmo cavalo branco que Odin tinha, eu apostaria, acompanhado por seus duendes. Agora são chamados duendes, deixando presentes sob sua árvore sagrada. E adivinhe qual era sua árvore sagrada? O abeto. Por volta de 1700, um holandês traz o Papai Noel aos Estados Unidos. Daí, a Coca-Cola diz que pegou o Papai Noel, usou suas cores e criou o atual. Agora, algo que vai te arrepiar. Sobre o Ho Ho Ho, no livro História do Duende, Alan W. Wright revela: Robin era um apelido medieval para o diabo e sua risada era Ho Ho Ho. Amigos, isso não é invenção. Papai Noel vem de Odin e o Ho 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 de uma peça de 1600 onde o diabo ria assim. Ho Ho Ho. E o tempo todo alimentamos nossos filhos com isso. O diabo embalou tudo de forma que engolimos sem questionar. Por que inventamos a lenda do Papai Noel descendo pela chaminé? Vamos descobrir. A crença vem de uma antiga lenda nórdica, diz aqui. Os nórdicos criam que a deusa Herta aparecia na lareira trazendo sorte. Druidas deixavam leite e doces para agradar esse deus da chaminé. Quase tudo no Natal parece ter origem no paganismo. Não sei se estamos ok com isso, mas veja só. Compare Yeshua, Jesus Cristo, com o Papai Noel e veja como o inimigo sutilmente zomba do nosso Salvador. Observe isto. Papai Noel não tem começo nem fim, aparentemente, assim como Cristo. Ele tem seu próprio Espírito eterno chamado Espírito do Natal. Ele é onisciente. Ele escreve os nomes de todas as crianças em um livro. Seu cabelo é branco como neve e ele viaja durante a noite. Ele quer dar tudo o que sua carne deseja. Ele entra em sua casa pela chaminé e tem uma árvore mística. Por outro lado, vemos que Cristo não tem começo nem fim. Ele tem seu próprio Espírito eterno. Ele é onisciente. Ele escreve o nome de todos em um livro.
Seu cabelo é branco como neve, mas ele viaja de dia. Ele não quer dar tudo o que sua carne deseja. Ele quer lhe dar o que você precisa. Ele entra em sua casa pelo sangue e também tem uma árvore. É chamada de árvore da vida. É a menorá que está no templo de Deus. Essa é a árvore original. Os 7 Espíritos de Deus que se ligam aos 7 continentes da Terra. Por isso, os antigos criam que os Espíritos viviam nas árvores. Se adorassem os Espíritos pelas árvores, poderiam ver no Espírito. Vê como o inimigo manipulou a palavra de Deus e zombou dela com essas lendas? Até o dicionário Oxford de inglês diz isso sobre a palavra diabo. O diabo é Satanás, Lúcifer, Beuzebu e, na fala popular, acredite, é o velho Nick. Se precisa de mais provas que Papai Noel liga-se a Odin, não sei o que dizer. É incrível que Odin entre em nossas casas e igrejas junto ao menino Jesus na Natividade. A Bíblia não só proíbe pegar um festival pagão e mudá-lo e dar um novo significado, oferecendo a Deus como um porco maquiado que sacrificamos por gostar de bacon, esperando que Deus aceite isso. Bem, parece que nossos fundadores sabiam exatamente disso. O que esquecemos, eles sabiam. E por isso o proibiram. Veja esta citação do Tribunal da Colônia da Bahia de Massachusetts, em 11 de maio de 1659. Diz: para a grande desonra de Deus e ofensa aos outros, é ordenado por este tribunal e sua autoridade que quem for encontrado observando qualquer dia como Natal ou similar, seja por não trabalhar, festejar ou de qualquer outra forma, por qualquer motivo mencionado, cada pessoa infratora pagará por cada infração 5 shillings como multa ao condado. Meus amigos, isso vai ainda mais longe. Só em 1836 o Alabama foi o primeiro estado a legalizar o Natal, seguido por Louisiana e Arkansas em 1838. De 1659 ao início de 1800, era ilegal celebrar o Natal aqui nos Estados Unidos. Como país judaico-cristão, conhecíamos a palavra de Deus e queríamos suas bênçãos. Optamos por não misturar o sagrado com o profano. Nossos antepassados conheciam Levítico 18:30. Obedeçam aos meus mandamentos, não sigam costumes detestáveis praticados antes de vocês e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. E sabiam Marcos 7:7-8. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos humanos. Pois deixando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. Repetidamente, Jesus, Yeshua, no Novo Testamento, critica duramente a liderança religiosa por deixar os mandamentos de Deus e criar e seguir suas próprias doutrinas e tradições humanas. Paulo encontrou o mesmo problema em seu ministério, e hoje estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Martinho Lutero, em 1517, como já disse, achou 95 coisas que a Igreja Católica fazia sem base bíblica, sendo apenas tradição e doutrinas humanas. E ele perguntou: por que fazemos isso? Vamos voltar a fazer as coisas da Bíblia do jeito bíblico. E é exatamente isso que tentamos fazer aqui. Ao encerrarmos, fiquem ligados, pois vou revelar o que realmente acontece e o que o inimigo tenta esconder. Mas por enquanto, Charles Spurgeon diz melhor. Na véspera de Ano Novo de 1871, ele diz: não temos consideração supersticiosa por tempos e estações. Certamente não acreditamos no atual arranjo eclesiástico chamado Natal, primeiro porque não acreditamos na missa de forma alguma, mas a abominamos, seja em latim ou em inglês. E segundo porque não encontramos nenhuma garantia bíblica para observar qualquer dia como aniversário do Salvador. E, consequentemente, sua observância é uma superstição, pois não tem autoridade divina. Meus amigos, estamos cada vez mais perto do fim dos tempos. Agora é hora do povo de Deus sair novamente do Egito e encontrá-lo na montanha para iniciar o processo de avaliar tudo o que fazemos, agindo biblicamente e ouvindo aquele cuja voz vem das nuvens. Devemos parar de pensar só em nós, no que significa pra gente, no emocional e nas memórias.
Imagina uma igreja cristã com um símbolo do Bafomete como logo, sem saber sua origem demoníaca? Seria aceitável só porque eles não sabiam? Poderiam se justificar dizendo, não é isso que significa para mim? Imagina outra igreja com a estrela satânica, confundindo com a de Davi, achando que apoia Israel? Seria aceitável? Você faria de tudo para mostrar que isso não está certo. Não importa o coração até que haja obediência. Quantas vezes Israel foi castigado pensando que seu coração era bom? Deus dizia, como em Mateus 7, afastem-se, não os conheço, praticantes da iniquidade. Seus corações estão longe de mim, são enganosamente perversos acima de tudo. Quem pode saber? Não é sobre nosso coração, é sobre nossa obediência. A obediência é maior que o sacrifício. Meus amigos, eu estaria enganando vocês se não dissesse a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. O inimigo é um mentiroso. Ele é assim desde o início e sabe exatamente o que faz e como entrar em nossas casas através dos nossos filhos. Ele fez isso brilhantemente ao longo dos séculos e milênios, escolhendo esse ritual pagão, escolhendo esse ritual pagão, escolhendo esse ritual pagão, juntando tudo, embalando em um traje amigável, dizendo ho, ho, ho. Compramos tudo que Satanás vende há milênios e trouxemos para nossas casas e ele zomba de nós por isso. Ele zomba ainda mais porque o defendemos e estamos tentando colocar Cristo de volta no Natal, enquanto Cristo tenta sair dele e voltar ao calendário que ele criou. Ele não quer que celebremos seu aniversário junto com o do Deus Sol. Ele tem seu tempo especial no seu calendário especial e Satanás tenta escondê-lo o tempo todo. Por favor, considere a importância e a seriedade do que você acabou de ver. Sei que há filósofos por aí fingindo ser cristãos. Defenderão suas tradições e este feriado até o fim, mas não é o coração de Deus, pois o coração de Deus é seu calendário. O coração de Deus é fazer as coisas do jeito dele. Sabe o que o inimigo está realmente tentando esconder? É o calendário profético de Deus, e se você nunca ouviu falar, vou explicar rapidamente para dar uma visão geral, e depois você pode baixar um PDF grátis, um guia rápido sobre todo o calendário das festas. Mas o calendário das festas que Deus quer que celebremos, com todo o seu plano para nossos filhos, é dividido em duas partes: as festas da primavera do Senhor, sobre a primeira vinda de Cristo, e as festas de outono, sobre a segunda vinda. Ele morre na Páscoa, é sepultado durante a festa dos pães ázimos, ressuscita nas primícias e desce em Shavuot, ou Pentecostes, cumprindo todas as festas da primavera. Como cumpriu as festas da primavera, voltará cumprindo as festas de outono do Senhor. Vem em Yom Teruah, festa das trombetas, quando os mortos em Cristo ressuscitarão ao som da trombeta. Julga a humanidade no Yom Kippur, dia da expiação, e a ceia do Cordeiro será em Sukkot, quando Jesus nasceu.